Estamos aqui com o Ricardo Maravalhas, ele é CEO da DeepONet. Ricardo, é um prazer, muito obrigada pela sua participação. E eu queria começar esse bate-papo pedindo para você contar um pouco da sua experiência e também um pouco sobre o mercado privacy. Obrigado, Carol, é um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Vamos lá, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Em 2014 eu era advogado, sou um advogado de formação e prestava consultoria para empresas de tecnologia, inclusive startups. Por volta de 2018 começou a ter um movimento privacy no Brasil em decorrência da GDPR, a legislação europeia. E a partir daquele momento eu saía do interior de São Paulo, sou da cidade de Marília, moro na cidade de Marília, e vim até São Paulo para buscar conhecimento e voltava para o interior levando esse conhecimento. Nessa experiência, nessa troca de realidade do interior e realidade de São Paulo capital, a gente começou a detectar que haveria uma certa dificuldade das empresas do interior para conseguir fazer o seu processo de adequação. Quando a gente volta agora para 2024, o cenário do mercado privacy, a gente encontra ainda um mercado incipiente, começando, que depende ainda muito de aculturamento das pessoas e que isso está começando a acontecer. Depende muito ainda de uma atuação da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que também está acontecendo. Nós começamos a ter o ano passado as primeiras autuações no mercado. Mas quando a gente se compara aos principais mercados do mundo, como a Europa, por exemplo, o Brasil ainda está distante ou atrasado. Duas grandes ondas ainda tem que acontecer no Brasil. Mas o primeiro choque, a primeira onda, que foi a lei entrou em vigor e agora preciso me adequar, ela aconteceu. Agora precisam mais duas ondas para a gente chegar no nível de Europa, Canadá e alguns outros países. E Ricardo, conta pra gente quais foram as dores e as dificuldades que você encontrou nesse mercado. Legal, vamos lá. Como eu disse na outra pergunta, esse choque de realidades interior, capital de São Paulo, a gente tem que analisar e a lei ela é obrigatória para todo e qualquer tipo de empresa ou profissional que tenha uma atividade econômica. E quando a gente pega em números, nós estamos falando de aproximadamente hoje 21 mil CNPJs. Então é lei, 21 milhões, desculpe, de CNPJs. Então é lei para todo mundo. Acontece que quando eu levava todo esse conhecimento, essa primeira onda, o hype sempre acontece em São Paulo, para o interior, para a realidade do Brasil, nós nos deparávamos com os seguintes problemas. Orçamento. Pequenas empresas não tinham orçamento para fazer o processo de adequação. Falta de profissionais qualificados e falta de assertividade, processos muito bem estabelecidos. E foi nesse cenário, pensando nessas dores, que a gente começou a atuar. Legal. Bom, entramos em 2024. Queria que você contasse para a gente um pouco assim, como você vê o cenário e os desafios para esse ano. Legal, vamos lá. 2024, do ponto de vista econômico global, a gente tem um cenário aí de um mercado de aproximadamente 190 bilhões de dólares e que está estimado para 2028 de 270 bilhões de dólares. Então a gente está falando de um mercado em crescimento, em constante crescimento, um CAGR anual aí acima de 13%. Quando a gente olha para o mercado nacional e aí trazendo um pouco das dores do mercado, dos profissionais e das empresas, a gente encontra alguns números que fazem a gente encontrar nortes para 2024 e para o futuro. E alguns dados são importantes a gente analisar nesse cenário. Então nós temos hoje uma pesquisa global que foi realizada pela Voice of SOX, com profissionais dos Estados Unidos e da Europa, em que há o relato e o que foi extraído dessa pesquisa é que 2/3 dos profissionais eles têm relatado esgotamento com essas atividades e 50% se dizem frustrados com as atividades cotidianas repetitivas. E 90% desses profissionais também relataram que toda e qualquer ferramenta seria muito bem-vinda para atuar nesse cenário. Quando a gente olha para o cenário nacional, a gente também encontra alguns números interessantes para tentar entender 2024 e os anos que virão. A gente tem, por exemplo, que 65, 67% das empresas têm no máximo até
3 profissionais na área de proteção e privacidade de dados, ou seja, equipes enxutas. Você tem também que das empresas que foram entrevistadas, apenas 27% delas possuem profissionais 100% dedicados à tarefa, ou seja, os profissionais, além de serem equipes enxutas, eles têm atribuições com duplas funções, uma delas sendo a privacidade e a proteção de dados. Quando você pega isso, equipes enxutas e equipes reclamando de estafa, reclamando de processos e atividades repetitivas, você encontra um grande desafio para 2024, que é como eu trabalho com orçamentos enxutos, equipes enxutas e estafadas num cenário de aumento das ameaças à privacidade de dados e à cibersegurança. Esse é o grande desafio para 2024. Queria levantar um tema agora, Ricardo, que vem cada vez crescendo mais, que é a inteligência artificial. Como você vê que a inteligência artificial pode auxiliar tanto os profissionais quanto as empresas na LGPD? Legal. A gente está vivendo o hype da IA. Eu acho que quando a gente olha para trás e vê o que foi o ChatGPT, então a gente tinha uma ideia vaga de inteligência artificial que do dia para a noite brotou na nossa frente e a gente começou a tangibilizar como que a inteligência artificial poderia nos ajudar. E aí a gente tem que fazer algumas desmistificações antes disso. Então, por exemplo, a inteligência artificial a gente tem que entender primeiro que nada mais é do que uma nova ferramenta. Então, é mais uma ferramenta, como um dia o Mapá foi. E, portanto, como uma ferramenta, ela precisa de um ser humano, ela precisa de um operador. Então, não, telespectadores, os postos de trabalho não vão acabar, podem se modificar em razão da inteligência artificial. Mas o humano continuará sendo necessário. Quando a gente olha a utilização dessa nova ferramenta e olha esse cenário de 2024 que eu acabei de te narrar, você encontra uma ferramenta ideal para substituir aquelas atividades humanas repetitivas que tantos profissionais têm reclamado de frustração. E a partir do momento que você usa essa ferramenta para isso, você devolve ao profissional o segundo maior bem da vida dele, que é o tempo. E ele tendo tempo, ele consegue se especializar e ele consegue dedicar o seu tempo também para atividades que gerem valor, atividades que sejam estratégicas para a empresa. Esse foi o Ricardo Maravalhas, CEO da DPOnet. Ricardo, muito obrigado e sucesso para você e para a DPOnet. Eu que agradeço, é um prazer estar contigo aqui. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.